Eu gostaria de saudar o povo de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Foi difícil para começar o segundo culto. Foi difícil também para terminar o primeiro culto. Hoje, como um dia especial, já sabe, temos tolerância de ponto. Então, muitos irmãos trabalham fora da cidade, fora de Maputo. Tiveram a chance de estar conosco, porque ao longo do tempo laboral, muitos se espalham. Então puderam estar conosco, o primeiro culto estava super cheio. E hoje também é domingo de Santa Ceia. Hoje é um domingo que todo o povo de Deus se reúne para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Nome do Senhor seja louvado. Então, assim, ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse é o livro mais fácil de achar. Capítulo 1. Então, nós vamos ler os versículos 18 e 19. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Espero que todos tenham achado. Eu vou ler. Diz o seguinte a palavra do Senhor, o título: João em Patmos, a visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas da Ásia. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser abençoados por esta palavra que vai ser transmitida nesta hora. Queremos ser guiados por Ti. Manifesta, Senhor, a Tua glória em nossas vidas. Toma este espaço, Pai, para interagir com o Teu povo. Traga a mensagem de vida, de vitória, de restauração e manifesta-te nosso reino. Senhor, alcança o objetivo para o qual esta palavra vai ser transmitida no meio do Teu povo. E queremos sair abençoados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos assentos? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou ler outras versões da mesma mensagem que nós lemos. Outras versões. A mensagem, a versão MSG, diz: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E toda a chave da morte, e tenho a chave da morte e do inferno. E a versão do padrão inglês, ESV, diz o seguinte, só o versículo 18. E o vivente, eu morri, e eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. Agora, a nova tradução nova tradução viva, NTV, diz o seguinte: eu sou vivente, eu morri, mas veja só, estou vivo para todo sempre, e possuo a chave da morte e da sepultura. Nome do Senhor seja louvado. Por que nós andamos a ler várias versões? É para podermos entender a mensagem. Porque, meu amado, se você é leitor da Bíblia, é muito bom que você tenha várias versões para poder entender. Há linguagens difíceis que você pode não entender, porque cada língua
entende a coisa de uma outra maneira. Por exemplo, é normal vocês ouvirem Jesus é o pão da vida, mas na Bíblia em Xangana, a tradução não é taxativamente Jesus é o pão da vida. Diz, Yesu e o usa jautome. Sabe por que é assim? Porque em aramaico e hebraico, o pão é o alimento principal daqueles povos. Mas para os songas, os xanganas, pão não. Qual é o alimento essencial deste povo? É o usa. Estamos juntos. Por isso a tradução tem a ver com a cultura. Não sei se estamos a entender. Por isso é muito importante como crente ter várias versões para poder interpretar melhor as escrituras. E então, meus amados, o livro que nós lemos de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Por isso que ali no título vem Paulo em Patmos. E então, isso foi por volta do final do primeiro século depois de Cristo. Este livro é uma revelação de Jesus Cristo, destinada a encorajar os cristãos, ainda na perseguição. Porque, amados, a igreja desde os séculos passados foi perseguida, é perseguida e continuará a ser perseguida. E então, o servo de Deus, João, escreve esta mensagem que era para encorajar os cristãos no momento da perseguição. O texto utiliza uma linguagem simbólica para mostrar a vitória final de Jesus Cristo sobre o mal e também a nova criação. Porque aqui no livro do Apocalipse há uma promessa de novas coisas. Porque as coisas não vão permanecer assim como estão. Há uma promessa, há uma esperança. Por isso, amado, é bom ser crente, é bom ser cristão, porque você não vive desesperado. Há sempre uma palavra de esperança vinda de Deus. Olha, você vive sufocado pelas situações, mas Deus restaura a tua vida, traz em memória grandes coisas que Ele tem por ti no futuro. Em nome do Senhor seja louvado. A palavra Apocalipse significa revelação, ou retirar o véu, ou desvendar o segredo. Isso focado em mostrar o plano de Deus e o triunfo de Jesus Cristo. Porque aqueles que não entendem as coisas pensam que a morte de Jesus Cristo trouxe o fim das coisas. Mas de que era o princípio das coisas para aqueles que vivem pela palavra, muitos ficaram confundidos. Mas nós que vivemos pela palavra sabemos que através da morte, grandes coisas estão a acontecer no mundo por causa do grande sacrifício que ele fez. O apóstolo João escreve este livro para as 7 igrejas da Ásia Menor. E vem isso aí no título. Porque ali no título vem os assuntos que são tratados ao longo do capítulo 1. E então, estas igrejas enfrentavam perseguição romana e a perseguição interna. Tinha problemas internos. E além disso também sofria a perseguição do Império Romano que estava sob o domínio naquela altura. Afinal, que estava dominando naquela altura. Então, o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano nessa altura. E então, o objetivo era lhes trazer uma mensagem de esperança e de fidelidade. É isso que acontece. Por isso, meu amado no Senhor, se você vive pela fé, fique a saber que em todo momento você vai ser perseguido. Em todo momento sofre lutas. Mas há uma palavra que nos encoraja. Porque a Bíblia diz que os justos sofrem perseguições, sofrem muitas lutas, mas em todas elas saem vitoriosos. Nome do Senhor seja louvado. Amado, você pode passar por lutas sim. Ninguém disse que você não passaria por luta, porque mesmo o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, passou por luta na terra. Aqui na terra é para você lutar até morrer. Estamos juntos, amado? Agora, quando é que uma pessoa perde força? É quando luta sozinho. Mas quando está ancorado em Cristo, em todas as batalhas, sabe que vai sair vencedor. Estamos juntos. A Bíblia diz que são muitas as lutas do justo. São muitas. Mas em todas elas o justo sai vencedor. O tema central de Apocalipse é Jesus Cristo
é o Cordeiro de Deus vitorioso, soberano, e o Filho do Homem, que julga e salva. E ele trazendo a vitória definitiva contra todo o mal. Aleluia. Apocalipse. É o livro mais difícil de ler. Tem muita figura de estilo. Tem muita palavra que não é direto ao Apocalipse. Até desencoraja a leitura. Por isso é muito importante você orar muito para entender o Apocalipse. Se você vai ler mecanicamente, vai dizer, olha, não vale a pena eu me atrever a ler porque não entendo nada. Mas é uma boa palavra que está lá, que mostra para onde você vai. Nome do Senhor seja louvado. Na sua estrutura inicial, e logo no primeiro capítulo, aqui onde nós lemos, o livro começa com João recebendo a visão de Jesus glorificado, mostrando Jesus glorificado. E próprio Jesus se revela a João e diz a João, escreva estas palavras. Aleluia. Escreva estas palavras. Não foi por acaso que foi escrito no livro do Apocalipse. Houve revelação. Na parte espiritual, há revelação. Existe revelação vinda de Deus, em que Deus se dirige a alguém e fala. Nome do Senhor seja louvado. Cuidado com profecias, com adivinhas que nós temos agora, porque agora há abundância de profecias. A partir dos anos 2011, começamos a ter uma proliferação de profecias aqui. Antes não havia. Não tínhamos profetas aqui. Mas agora são muitos. É só escolher. São muitos. E você pergunta, o que é que estão a fazer? Porque o trabalho já foi feito na cruz. Estamos juntos? Já foi feito na cruz. E a grande profecia está aqui. Se você quer conhecer, quer ouvir Deus a falar, leia esta palavra. Você há de ouvir Deus a falar contigo. Ele vai te explicar aquilo que tu és. Então, cabe a ti tomar uma nova atitude. Estamos juntos, povo de Deus? O problema que se coloca é que nós queremos ouvir aquilo que gostamos de ouvir. É por isso que nós procuramos profetas, para dizerem aquilo que nós gostamos de ouvir. Mas, se quer ouvir Deus a falar, abra este livro aqui. Aquilo que Ele disser para fazer, faça. Aquilo que Ele disser para não fazer, não faça. Então, vão ser amigos. E então, nesta estrutura deste livro, neste capítulo, ordena a João para escrever. E escrever o que vê às 7 igrejas. Isso marcando o início das revelações apocalípticas. As revelações sobre os assuntos do fim dos tempos. E então, meus amados, mais uma vez, temos que entender que Deus não nos surpreende com as suas coisas, não. Ele alerta o seu povo sobre o presente, dá informação ao seu povo sobre o passado, e fala sobre o presente, e também alerta o povo sobre o futuro. Nome do Senhor seja louvado. Então, se você é leitor da palavra de Deus, você conversa com Deus, você sabe em que fase estamos e sabe para onde nós vamos. Mas se você não lê a palavra de Deus, há de ser uma pessoa que diariamente está a admirar, porque não entende. O homem criado por Deus, temente a Deus, tem bússola para lhe orientar. Não anda, não viaja de qualquer maneira. É orientado. Por isso, povo de Deus, viva debaixo da palavra para ser orientado pelo Criador, pelo dono de todas as coisas. Então, como dissemos aqui, um dos grandes propósitos deste livro era orientar, preparar os fiéis para o retorno de Jesus, fortalecendo cada vez mais a sua fé, no meio de todas as provações, e não apenas revelar datas exatas do fim dos tempos. Não. Era para exortar, era para orientar, era para encorajar. E então, todos, ouvindo a palavra, vinda do céu, começaram a ganhar ânimo. Jesus fala a João e diz, eu que vivo, eu que vivo. Depois, estava morto. Eu que vivo, estava morto. Entenda. É Jesus quem fala na revelação. Eu, Jesus, que você me vê vivo, eu estava morto.
Mas agora, veja, estou vivo para todo sempre. E além disso, entenda uma coisa, eu tenho a chave da morte e do inferno. Estamos juntos, povo de Deus? É Jesus quem fala. Diz, você me vê, estou vivo. Eu estava morto. Mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho comigo a chave da morte e do inferno. O que é que significa isto? Possuir a chave da morte e do inferno, ou Hades, mostra que Jesus Cristo é o grande detentor, ou é o detentor de autoridade total. Entenda? De autoridade total, da soberania e controle absoluto sobre a morte e o destino final das almas. Tudo está sob o controle dele. Entenda isto, meu amado. Por isso há muita razão para o crente andar seguro. Porque a tua vida não está nas mãos de qualquer pessoa. A tua vida, quando crente, está nas mãos do Senhor. Por isso, tenha cuidado com aquele que em todo momento amedronta. Você vai ver. Vai ver. As pessoas dizem isso. Utasvona. Digo, ok, não há problema. A minha vida está nas mãos do Senhor. Estamos juntos, povo de Deus. A minha vida está nas mãos do Senhor. Não cantamos há pouco tempo. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Temor não há. Porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Estamos juntos, povo de Deus. Então, meus amados, o destino final das almas está sob o controle do Senhor. O destino final das almas. A tua vida está nas mãos do Senhor. E o destino final está nas mãos do Senhor. Mais à frente devemos de conversar. E não vou demorar. Quando você olhar para mim, pensa que vou demorar. Mas não vou. Então, Jesus, após a ressurreição, demonstrou ter poder para libertar da morte e determinar quem ressuscitará, e não deixando a humanidade sob o domínio definitivo da sepultura. Como quem diz, morreu e acabou. Amado, quando vivemos pela fé, nós não perecemos. Mas nós transitamos. Estamos juntos, amados? Nós transitamos da vida para a morte e da morte para a vida. E a vida que nós vamos ter é definitiva. E qual é o corpo que nós vamos ter? Não é este. Não é este o corpo. Há de ser um corpo glorificado. Nós já não vamos precisar de chapa, não vamos precisar de carros, porque andamos a exibir, não é? Carro. Não vai precisar. Veja que Jesus, quando entrou no templo para o encontro com seus discípulos, ele não precisou de entrar pela porta. Ele entrou. Porque ele estava sob forma de um corpo glorificado. E exatamente esse ensaio que ele mostrou a toda a humanidade. Olha, ele é portador agora de um corpo glorificado. Que não precisa de porta, não precisa de janela, não precisa disso tudo. Estamos juntos, povo de Deus. E então, meus amados, ele foi o exemplo de tudo aquilo que nós precisamos. Não esqueça, meus amados, no Senhor, o nosso tema hoje é Jesus ressuscitou e está vivo para sempre. Jesus ressuscitou e está vivo para sempre. Então, nesta mensagem, nós queremos tratar de três assuntos. Primeiro, a ressurreição de Jesus é o cumprimento de um dos requisitos da lei de Deus sobre as nossas vidas. Há uma lei que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Jesus seguiu essa lei. A primeira coisa que aconteceu, ele morreu. E ele foi enterrado. E o que acontece? Ao terceiro dia, ele ressuscita. Então, essa é uma lei de Deus para todos aqueles que vivem pela palavra. Por quê? Satanás lançou o pecado para o mundo, para você morrer e perecer. Mas Deus escreveu uma lei e disse: aquele que me seguir e andar de acordo com a minha palavra, ainda que chegue a morte física, há alguma coisa que há de vir.
Há de morrer fisicamente? Sim, mas há ressurreição. Estamos juntos, povo de Deus. E aí, com o corpo glorificado, malária já não entra, estas epidemias todas já não há, não precisa de ter, não há rico, não há pobre, todos glorificados, com um corpo diferente. Nome do Senhor seja louvado. O que é isto? Amados, as coisas espirituais são entendidas espiritualmente. Essas coisas não são tratadas por romances, por enciclopédias que você possa ter. Mas este é um assunto espiritual que Deus está tratando com aqueles que Ele escolheu para poderem ouvir a mensagem dEle. A mensagem dEle não é para ser ouvida por qualquer pessoa ou para ser entendida por qualquer pessoa. Para você entender a mensagem, você primeiro tem que aceitar e dizer, Senhor, eu aceito. Amado, há muita gente que não entende este assunto de aceitar. Não entende. O aceitar é o primeiro passo que alguém tem para se beneficiar das outras coisas. Amado, há muitas mulheres que sofrem porque houve homens que pretenderam casar com eles, não aceitaram. Então, como não aceitaram, os privilégios que aquele homem podia dar, não apanham. Não apanham. Há mulheres que até estão na ponta vermelha, hoje se beneficiam disso, porque aceitaram. Mas quando aceitaram, não sabiam que um dia haviam de sentar na ponta vermelha. E então, o assunto, meu amado, está no aceitar. E quando você aceita, começa a beneficiar-se dos direitos da outra vida. Estamos juntos, povo de Deus? Não é só entender, entrar na igreja e sair. Não, não. Primeiro passo, aceitar. Estamos juntos, povo de Deus? Então, Satanás tinha nos selado para sermos vítimas de morte e acabou. É por isso que toda pessoa que não vive pela palavra, quando morre, há um choro. Choro mesmo, como quem diz, ei, acabou. Aqui já não há esperança. Foi mesmo, foi. Mas aquele que vive pela palavra, nós temos a esperança que essa pessoa aceitou, viveu segundo a palavra de Deus, andou em temor ao Senhor, então há esperança de ressurreição. Nome do Senhor seja louvado. Então, o pecado que nos levava à condenação já foi derrotado. O pecado que nos levava à condenação já foi derrotado. Como? Pelo sacrifício de Jesus na cruz de Calvário. Então, nada nos condena. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nada nos condena. Por quê? Alguém resolveu o problema que nós carregávamos. Aquilo que nós tínhamos. Que Satanás em todo momento nos acusava, você está nas minhas mãos, está sob o meu controle você. Eu posso mandar e desmandar. E então, com a lei de que falei, sobre a vida do homem, então isso tudo praticamente passou para o outro lado. A ressurreição demonstra a vitória final sobre tudo quanto condenava o homem. A ressurreição demonstra a vitória final. Então, devido à vida pecaminosa que nós levamos, as portas todas de maldição estavam abertas. Então, nós éramos controlados pelo mundo das trevas. E cada um chorava sozinho e não sabia onde ir. Há muita gente que chora até hoje, até acusa os pais, porque dizem, olha, o teu problema, a tua vida não pode andar por causa dos teus pais, por causa dos teus avós, não sei o quê. Porque para esta pessoa, Jesus ainda não morreu na cruz. Mas no dia em que vai ter Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas podem tentar travar a tua vida, Jesus vai te pegar pela mão e tu vais andar. Estamos juntos, povo de Deus? Há pessoas que as vidas deles estão sob o controle do homem. Mas a partir da altura que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, é Jesus que controla a sua vida. Você já não é vítima, mesmo dos espíritos familiares. Você já não é. Porque você passou a estar sob o controle daquele que deu a sua vida por toda a humanidade. Jesus Cristo. Nome do Senhor seja louvado. E então, uma vez feito o sacrifício exigido pela lei espiritual,
Então nós fomos vivificados. Porque antes disso, éramos considerados mortos. Mortos. Mas a partir da altura em que Jesus morre na cruz e nós o aceitamos, passamos a ser vivificados. A ressurreição, meus amados, mostra a vitória completa daquele que vive em Cristo. Não é um pouco de vitória, é a vitória completa de todo aquele que vive em Cristo. Por isso é muito importante, se você nos vê todos os dias, algumas vezes a ligar, a dizer, meu irmão, fica aqui na igreja. É porque nós queremos que tu tenhas vida. Algumas vezes, Satanás embeleza o pecado lá fora. E você vive lá e pensa que, não, olha, é melhor eu curtir a vida. Porque parece que lá na igreja todos são matrecos. Então eu quero curtir a vida. Então nós ligamos, você algumas vezes até não responde a mensagem. Mas vamos a dizer, olha, saia da morte. Por quê? Porque Satanás é esperto, é astuto. Ele dá-te vida para depois te abandonar. É isto que faz. Ele floreia todas as coisas. É o que o demônio faz. Floreia. Olha, mostra-te uma vida agradável. Mas depois te abandona. E tu morres na desgraça. E acabou. Mas agora, sendo filho de Deus, entenda, filho de Deus, nós não começamos pela vida, começamos pela morte, abandonando tudo. Olha, deixamos toda a curtição, deixamos, para depois vivermos. Mas o mundo primeiro curte e depois morre. Mas nós, por cada palavra, morremos primeiro e depois vivemos. E vivemos para sempre. Agora você curte para depois morrer para sempre. É isto que acontece. Então, amado, saia desse caminho, porque Jesus já fez um sacrifício completo. Portanto, os efeitos do pecado em nossas vidas são anulados através do cumprimento da lei da morte e de ressurreição. Os pecados que nos comandam na nossa vida são anulados através dessa morte. O segundo assunto, meus amados, pela ressurreição de Jesus, a morte perdeu o domínio. A morte perdeu o domínio. Sabe que o prato forte de Satanás, mesmo lá na família que você diz, não, eu vivo através dos meus espíritos, eles sempre te ameaçam. Sempre ameaçam. Sempre ameaçam. Se você não fizer missa, vocês vão ver sangue aqui na família. Aqui. Sempre te ameaçam. É isto que acontece. Se vocês não fizerem isto, você é sempre ameaçado e amedrontado. Mas, quando Jesus ressurge dentre os mortos, ele está colocando o crente numa situação de vitória. Porque a morte perde domínio sobre ti. Estamos juntos, povo de Deus? A morte perde domínio. Paulo, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 55, quando a gente lê a palavra, ela diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua coroa? Onde está, ó morte, o teu poder? Esta é uma expressão bíblica do triunfo do cristão, significando que a morte perdeu seu poder e de condenação sobre os crentes. Perdeu. A morte não tem poder sobre nós, porque nós morremos e depois ressuscitamos. Isto não é uma palavra qualquer, é uma palavra dada pelo Criador do homem. Não é uma palavra dada por qualquer pessoa. Aquele que criou o homem disse: ó homem, ande assim, e a sua vida será abençoada. E você vai ver. E Jesus fez uma ilustração daquilo que o homem vai ser. Ele morreu na cruz e depois ressuscitou. E foi visto. A Bíblia mostra que ele foi visto. Ele não se escondeu, ele foi visto. E outra coisa também, ele operou um milagre. Quando Lázaro morreu, ele deixou até que ficasse mais dias. Morreu, foi enterrado, toda a gente viu, toda a família disse. Até os irmãos chegaram a dizer: não vale a pena abrir aí, porque ele já cheira mal.
para mostrar que, olha, ele não desmaiou. Porque enterrado praticamente, olha, os vermes já estavam a tomar conta dele. É isto que acontece. Então, ele vai assim. Isto é para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus usou a palavra e disse: Lázaro, saia fora. E Lázaro saiu. E ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi visto. Ressuscitou. E então, ali Jesus estava querendo dizer: a vida está comigo, a morte está comigo, a ressurreição também é comigo. Estamos juntos, povo de Deus. Quando ele diz: olha, a chave da morte do inferno está comigo, está nas minhas mãos. A vida está com Jesus, a morte com Jesus e a ressurreição também está com Jesus. Estamos juntos, povo de Deus. Então, com a ressurreição, eu ouso dizer ao amado: não tema, não tenha medo. Aleluia. Jesus ressuscitou. Eu posso dizer: olha, meu amado, não tema. Mesmo que venham pessoas para te amedrontar, diga: meu Jesus é o meu Senhor. É Ele que me faz viver. Eu ando seguro e com confiança, porque Ele está sempre ao meu lado. Para o crente, a morte física não é mais o fim ou uma condenação, mas é uma passagem para uma vida eterna. A morte, para aquele que vive pela fé. Jesus demonstrou isso. Ele fez isso e toda a gente viu. Nós temos uma grande convicção da ressurreição, porque se somos cristãos, nós seguimos a Jesus. Ele que morreu e ressuscitou. A morte, meus amados, perdeu o domínio. Aleluia. Aleluia. Terceiro assunto. Eu disse que ia falar de 3 assuntos. Terceiro assunto. Ele, Jesus, é quem comanda a morte e o inferno. É Ele. Estamos juntos, povo de Deus. Aleluia. Olha, há um irmão que está aí, que estou a ver, que está a dormir. Diga para acordar para ouvir a mensagem. Nome do Senhor seja louvado. Sabe por quê? É com um calorzinho e tal. Somos bem embalados. Então aí o sono aparece com muita facilidade. Diga, meu irmão, não me leva a mal, mas eu quero que você vá ao céu. Em nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Graças a Deus. Um dia nós vamos ter um ambiente bom. Sabe, é bom sempre sonhar. É que nós vamos viver assim, porque é assim. Olha, é bom sonhar. E Deus ama uma pessoa que sonha. Deus não gosta de uma pessoa com mente parada. Deus quer uma pessoa que movimenta a mente. Estamos juntos? Olha, Deus fica arrependido quando você tem cabeça só para pôr chapéu. Só. Não. É para pensar essa cabeça aí. Estamos juntos, povo de Deus? Diga ao seu irmão: este calor, meu irmão, um dia estará no passado. Glorificado seja o nome do Senhor. Terceiro assunto. Jesus é quem comanda a morte e o inferno. Porque ele falou, ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Meu amado no Senhor, a posse das chaves, conforme Apocalipse 1, versículo 18, significa que Jesus tem controle total sobre o Hades, o inferno e a morte. Ele tem controle. Ele decide quem ressuscitará para a vida e quem enfrentará o juízo final. É ele quem decide. Olha, a tua vida já não está nas mãos de qualquer pessoa. Por isso, é normal alguém te ameaçar. Não há problema, pode me ameaçar. Mas a minha vida está em Jesus. Estamos juntos, povo de Deus. A tua vida está nas mãos do Senhor. O seu princípio e o seu fim são por Ele determinados. Não são pessoas. Não são pessoas. O teu princípio e o teu fim, isso tudo está nas mãos do Senhor. Por isso, meu amado,
esteja à vontade. Veja o que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 8. A palavra diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Não sei se está a entender isto aqui. Vivemos para quem? Para o Senhor. E morremos para quem? Para o Senhor. Tanto viver como morrer está nas mãos do Senhor. Estamos juntos, povo de Deus. Não está nas mãos do diabo. A nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que toma controle das nossas vidas. Então, se o meu viver está nas mãos do Senhor, e quando eu morrer, estou nas mãos do Senhor, onde é que Satanás tem acesso a mim? Onde é que ele me apanha? Por isso, meu amado, é muito importante estar ancorado em Cristo. Estar ancorado em Cristo. Você chega longe. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, a palavra diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está vendo? Vivo para Cristo e a morte é ganho. Não é prejuízo. Por quê? Há uma recompensa à frente. Diz a palavra. E não é palavra do homem, é palavra de Deus. Meu amado, entenda isto que estamos a falar. Se nós dizemos que Jesus é quem tem acesso ao inferno e à morte, é que quem tem um PIN da tua vida é Jesus. Não é o feiticeiro, não é o demônio. Olha, quem conhece o código para abrir o site onde você está é Jesus. Não é Satanás, não. Agora, quando é que Satanás te acha? Quando tu vives no quintal dele. Ele tem acesso a ti. É por isso que nós diariamente pregamos a palavra para você sair do quintal do diabo. Para não ser sintonizável pelo diabo. Então viva no quintal da graça para que o diabo não tenha acesso a ti. Então Satanás te encontra. Porque você brinca lá, come pão com ele. Então no dia em que você fala, Satanás sai de mim e diz: Endoe, como é que é? Então, qual é essa? Qual a história? Agora, quando você está fora do quintal dele, você tem poder. Há um coro que eu gosto de cantar. Amasungulu yanga, mativi wa Yesu. Amasungulu yanga, mativi wa Yesu. Nima hetelele ya mina, mativi wa Yesu. Nima hetelele ya kona, mativi wa Yesu. Veja, o meu princípio está nas mãos do Senhor. O meu fim está nas mãos do Senhor. Então onde é que o Satanás me toca? Aqui. Porque estou em Cristo. Olha, amado, esteja em Cristo. Princípio, Cristo. O fim, Cristo. Onde é que o demônio te apanha aqui? Amado, fica seguro. Viva seguro. Esteja bem. Agora, quando nós falamos da vitória completa da ressurreição, queremos dizer o seguinte, meu amado. É normal você ter familiares que morreram, depois alguém, ou você sonha, ou sonha com a sua mãe a dizer que, olha, quero uma missa, né? Então você diz: eu sonhei com minha mãe, quero uma missa. Amado, eu quero dizer uma coisa. Tua mãe não quer missa nenhuma. Há um problema que você deve aprender aqui na casa do Senhor. Não faça missa para ninguém que morreu. Mas faz uma coisa que eu vou te dizer. Cuida da pessoa em vida. Ame a esta pessoa. Olha, dê-lhe medicamento que precisa em vida. Compre roupa em vida. Porque a morte, ouviu a palavra? Jesus é quem tem a chave da morte e do inferno. Agora, como é que você tem acesso à sua mãe que morreu, que está nas mãos do Senhor? Como é que tem acesso? Olha, o problema é que ganha-se dinheiro com essa informação. Mas eu quero dizer, meu amado, teu familiar não fala contigo, aquele que morreu. Não fala. Não fala. A partir da altura em que você entender a palavra de Deus, vai dizer que teu familiar que morreu não fala contigo. Mas o que tu deves fazer? Sabe o que acontece no homem? O homem assassina. Mas quando a pessoa morreu, diz que já é um Deus. Já é um Deus. Não dá comida a uma pessoa viva, mas quando morre diz que tem que fazer uma campa de mármore. Está vendo?
Não sei se está a ver mas a Bíblia ensina o homem a amar o outro homem. Não para insultar, nem matar, nem fazer outra coisa errada. Ame essa pessoa. Estamos juntos, povo de Deus. Agora, quando você morrer, a sua vida você está sob o controle nas mãos do Senhor. Não está sob o controle dos homens. Está nas mãos do Senhor. É Ele que tem a chave da morte e do inferno. Não está sob o controle dos homens esse assunto. Estamos juntos, povo de Deus. Então, quando você vive assim, vive dentro de uma liberdade, não é condenado. Porque em todo momento, quando a sua vida começa a andar mal, diz, não, é porque você nunca visitou a campa, você nunca fez isto, nunca fez aquilo ali. Amado no Senhor, eu te falo uma palavra de vitória. Jesus é contigo, onde quer que seja. No momento difícil e no momento de alegria, Ele é contigo. Ele jamais te deixará. Ele jamais te desamparará. Ele quer tomar sempre o controle da tua vida. E Ele quer andar contigo. Estamos juntos, povo de Deus. Há uma vitória antecipada na tua vida. Você é vencedor, você é vitorioso. Por quê? Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou para mostrar que, olha, eu vivo para ti e eu estou contigo. Aleluia. E Jesus tem autoridade, meus amados. Se Jesus tem autoridade, significa que todos aqueles que o seguem têm autoridade, têm domínio sobre todas as coisas. Olha, você já não é aquele que se acha azarado. Olha, quando está liberto, a Bíblia fala que quando o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Livre de quê? De todos os males que andam aqui no mundo. Antigamente, e mesmo agora se não aceita Jesus, ao sair de casa, imagine que esteja a sair de carro. Pronto, passa um gato preto à tua frente. Você volta para casa. A minha viagem está amaldiçoada. Eu tenho que voltar porque passou um gato preto. Amado, eu quero dizer uma coisa. Quando tem Jesus, pode passar gato preto à sua frente. Se é uma coisa, meu amado, quando você sai da sua casa, você consagra a viagem. Então, não é o gato preto que vai impedir a tua viagem. Porque quando sai, Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua presença, eu vou tomar uma viagem. Vá à frente, meu Pai. Afaste os obstáculos e me ajude e me proteja. A minha vida está nas tuas mãos. E anda, pode passar gato preto, amarelo, pode passar tudo. Você está abençoado. Estamos juntos, povo de Deus. Então, é assim, meus amados. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Tem autoridade sobre o diabo. Sobre todas as forças do mal. Ele tem autoridade. Olha, na palavra que nós lemos, encontramos algumas orientações aqui. Uma delas é a promessa. Jesus reafirma a sua volta brevemente. Ele reafirma a sua volta brevemente. E além disso também encontramos a saudação final. O amém. É uma saudação final. A última palavra escrita na Bíblia. Amém. O que é que significa amém? Seja selado. Ou, por outra, nós podemos dizer cumpra-se. Porque é uma palavra verdadeira e fiel. Por isso tenha cuidado de usar o amém de qualquer maneira. O amém significa assim seja. O amém significa cumpra-se. O amém significa seja feito. Nome do Senhor seja louvado. E então, a outra palavra que nós encontramos é o convite. A igreja convida e diz, venha. Quando diz vem, vem Senhor Jesus. A igreja, o Espírito, fala disso, convidando a Jesus para que volte de novo. Mas também há um alerta aqui. A palavra diz, olha, ninguém deve acrescentar nada, mas nada, da palavra que está nesta profecia. Não aumente e nem diminua. E há uma promessa também da nova criação.
E a mensagem final não é de medo, mas de convite para a purificação. Como quem diz, lavem as vossas vestes. E tenham esperança da vinda do Senhor. E agora a palavra final para todos, para podermos orar. Que você precisa entender, meu amado. A palavra final. Você pode passar por tribulações, você pode passar por guerras, porque também há uma coisa, meu amado, tenha cuidado com aquele que prega e diz, não, você aqui no mundo não pode sofrer. Olha, aqui no mundo estamos em luta. Amado, no mundo há guerra. Eu posso fazer uma pergunta, Jesus passou bem no mundo? Agora você quer passar bem também? Se nós estamos aqui para te atormentar, agora como é que você quer passar bem? Estamos aqui mesmo para criar problemas. Não sabe disso? Aqui, a vida é luta. E a Bíblia mostra isso no livro de Jó. A vida é uma luta. Mas passando por tribulações, meus amados, entenda uma palavra. Há uma palavra que o Jó falou. Ele passou por muitas situações. Mas uma palavra pronunciou. O meu Redentor vive. Estamos juntos, povo de Deus? Olha, passando por lutas. Porque olha, mesmo o lar que você tem, não é batalha isso aí. Você não vê que está a suportar esse gajo aí. Não sabe? Mas diga o seguinte, não desista. O meu Redentor vive. A esposa que você tem, a esposa que você tem. A esposa que você tem. Quando começa a tagarelar. Papá, diga, o meu Redentor vive. Estamos juntos, povo de Deus? Onde está a trabalhar, meu amado? A situação é complicada. Você só está a trabalhar porque, enfim, porque tem que dar o pão à família. A situação é difícil. Está passando por situações difíceis. Mas diga, meu amado, o meu Redentor vive. E você vai passar vitoriosamente neste assunto. É muito importante pegar Jesus. Ande com Jesus. O problema é que você quer passar bem. Então luta, mas não sozinho, com Jesus. E você vai vencer. Em todas as batalhas, vai sair vencedor, porque você tem um Deus. Olha, nós temos um homem na Bíblia, Jó. Escuta uma coisa daquilo que estou a falar aqui. Jó, o homem temente a Deus. A Bíblia mostra que ele era íntegro. Mas Satanás até foi conversar com Deus. Olha, ele é íntegro porque você lhe abençoou. Diz, ok, vai lá tirar tudo aquilo que ele tem, mas não tira a vida dele. Está vendo que Satanás, para poder atacar Jó, teve que ir pedir permissão? Então, você não está nas mãos do diabo, você está nas mãos de Deus. Para ser atacado, se Deus não permitir, ninguém te faz nada. Estamos juntos, amado? É muito importante entender os fenômenos espirituais. Para Satanás te atacar, se não for Deus a permitir, ninguém te faz nada. Para ele ter acesso, ele vai pedir permissão. O que eu lhe faço? Então Deus diz que toca a ele. Porque algumas vezes Deus solta Satanás para vir ter contigo para te fazer crescer. Porque nas tribulações nós ganhamos experiência. E conhecemos melhor a Deus. Sabe por que o homem ora muito? Ora muito por causa das guerras. É por isso que Deus não afasta muito o Satanás, não deixa ir longe. Ele deixa-o perto, para de vez em quando dar uma chapada, para você poder ajoelhar. É isso que acontece na sua vida. Então, meu amado, dentro das guerras você diga, eu tenho um Redentor que está vivo, que peleja por mim, que olha por mim e me dá a vitória. Em todas as situações, meu amado, você tem um Senhor, que em todo momento está ao seu lado, que nunca te deixa e nunca desampara. Meu amado, Deus te ama. Por isso, não pare de cantar maravilhas ao Senhor. Clame a Ele, ora, cante, exalte, dance. Por quê? Aquilo que Ele faz pela tua vida. Não há dinheiro possível neste mundo que possa comprar, que possa pagar o preço que o Senhor pagou por ti e para te deixar livre. Olha, você anda à vontade, sem medo. Olha, dentro de uma liberdade tal, porque o Senhor é contigo e Ele te ama. E Ele, quando olha para mim, diz: este
é o meu ouro. Este é precioso a mim. Mas o diabo diariamente ele investe em dar-te um nome desprezível. Como quem diz, aquele sofredor, aquele pobre, aquele desgraçado. E Jesus diz, ok, você diz desgraçado, mas para mim é valioso. Meu amado, entenda uma coisa. O teu Redentor vive. Satanás não tem acesso a ti. Não tem, não. Para ele entrar em ti, ele recebeu permissão. Quando você está em Deus, você sai sempre vencedor. Mantenha-se no Senhor. Deus é contigo. Não seja atormentado, não tenha medo. Meu amado, não tenha medo. Já alguém veio ter comigo, pastor. É que ali os meus vizinhos estão a fazer uma missa, depois lá vi curandeiro. Senhor, pastor, ora por mim, para aquelas coisas que estão ali não me atingirem. Eu disse, olha, Satanás respeita os limites. Quando ele vê que no limite, olha, na demarcação do teu quintal, está selado com o sangue de Jesus, ele não vai fazer nada. Nome do Senhor seja louvado. Entenda isso que estou a falar. Ele não vai fazer nada. Por quê? A tua casa está blindada com o sangue de Jesus. O teu Redentor vive. Aleluia. O teu Redentor vive. Diga comigo. O meu Redentor vive. Por isso eu canto alegria. Porque Ele é comigo. É Ele que me protege. Ainda que o mundo me odeie, mas o Senhor é comigo. Vamos ficar de pé.